Fala pessoal, estamos iniciando mais um BiduCast, hoje com um tema muito importante aqui dentro da Eletrobidu, que a gente preza muito, que é a cultura da companhia, a cultura e como as pessoas se relacionam da maneira que a gente acredita, com os nossos valores, tá? A gente usa esse espaço aqui do podcast para trazer dicas para clientes, explicar um pouco de soluções técnicas, mas também para mostrar para vocês que querem fazer parte do time da Eletrobidu como que a gente vive aqui, o que a gente valoriza, como a gente toma decisões. E esse é um bate-papo sobre isso. E não trouxe ninguém mais, nada menos do que o nosso gerente de Indaiatuba, o Fildão, um cara que, quando se trata de pessoas, é um cara super sensacional, que já teve grandes iniciativas aqui dentro da Eletrobidu. Então acho que vai ser muito rico para você que já está na Bidu, mas principalmente para você que deseja entrar, conhecer como a gente se relaciona aqui, né? Fildão, conta um pouquinho aí, já aproveitando quem é você, da sua trajetória até aqui hoje, pra gente começar e o pessoal entender com quem que a gente tá falando. Legal. Fala, Felipão. Fala, pessoal. Uma honra estar aqui. Fazia tempo que a gente estava Pra marcar, negociando, né? É. Para vir aqui. Deu certo. Acho que falar desse tema é um tema que eu me sinto muito confortável, sendo sincero, porque eu acho que que eu mais me identifiquei dentro da Bidu, que os mesmos princípios ali, a mesma cultura que eu já tinha ali. Lógico, vim aqui para somar também, trazer a minha cultura, mas casou muito com a cultura que a Bidu já tinha. E desde que eu cheguei aqui na Bidu, fui SDR, isso há 3 anos atrás. Completou agora dia 23 anos, né? Minha passagem com a Bidu ali, promoção foi rápida. Em 6 meses, me dedicando ali, trabalhei bastante. A gente hoje tem um ponto ali de não trabalhar do sábado, né? O SDR. E eu trabalhava de segunda a sábado ali, porque eu sabia que a oportunidade estava na minha frente. E depois, em um ano ali, quando eu dei o próximo passo de SDR para vendedor, subi em vendedor e depois de vendedor para gerente. Então, desde então, acho que eu tenho mais tempo como gerente agora e venho aprendendo bastante. É uma cultura muito de oportunidade, mas também muito de você se desenvolver também pessoalmente. Então, isso foi muito positivo para mim. E hoje, estou lá em Indaiatuba, sou de Mogi também, comecei aqui na sede, agora estou em Indaiatuba e estou crescendo cada vez mais ali como profissional, pessoal. Acho que a nossa cultura, eu falei, eu já tinha muito da cultura da Bidu, foi isso que fez eu me desenvolver muito rápido, mas também agregar com a minha cultura, o que eu penso ali, o que eu faço. A gente tem muita autonomia de poder colocar nossos pensamentos ali, que nem o Felipe falou, iniciativas que às vezes a gente tem que ajuda muito a Bidu a crescer e ajuda muito na cultura também. Então, muito feliz ali em participar desse Boa. tema, Felipão. Legal, o Rafael, o Fildão, né? Rafael é o nome dele, mas todo mundo conhece ele como Fildão aqui, então a gente vai usar os dois pra conversar. Cara, vamos lá. Então, partindo da ideia de que cultura, assim como um país tem uma cultura, que é o que eles fazem, o que eles valorizam, a maneira como eles se interagem, numa empresa, num grupo de amigos, também sempre vai existir uma cultura. Então, partindo do pressuposto aí, da definição de cultura sendo algo de como as pessoas se relacionam, sem depender de ter gente olhando ou não, mas como elas gostam de estar e o que elas fazem, quais são os valores delas, como que seriam algumas palavras, 3 palavras aí, que definem a cultura da Eletrobidu e por que você entende que, pô, a gente, vamos dizer aqui, cada cultura é de um jeito, mas a gente se torna único dentro do setor que a gente tá, dentro desse ambiente corporativo que a gente enxerga aí no mercado. Legal, Felipão. Acho que a primeira, que vem muito ali, cultura vem muito das pessoas, e acho que uma pessoa que é muita referência nisso ali dentro da Bidu é o Mirucão, né, o Ademir. A gente é muito apelido aqui, né, Felipão? Até a cultura da Bidu é falar apelido, se chamar de Zé, é uma cultura. O Mirucão, ele, pô, a empresa tem 30 anos, mais de 30 anos agora, e ele é um lado que fez muito o lado do conhecimento. A empresa é uma empresa de engenharia. Hoje a gente tem ali pelo menos 30% do pessoal que vem de uma área de engenharia, não exatamente da engenharia, ser engenheiro eletricista, mas engenheiro civil, engenheiro mecânico. Então, o conhecimento é muito importante. Acho que é uma base muito grande ali, a gente busca muito isso, e isso era algo que eu tinha bastante comigo, de querer aprender cada vez mais. E o Miruca é um exemplo disso. Acho que, cara, toda hora que eu encontro o Mirucão, ele está estudando, vendo algo novo.
E isso é uma base grande, acho que todo mundo que é uma pessoa que, vou dizer assim, curiosa, que gosta de conhecer não só da parte de engenharia, mas em geral, isso dá muito bem aqui, acho que é um primeiro passo. Segundo, junto com esse conhecimento vem a inovação. Toda vez que ele busca alguma coisa, é algo que faça sentido ali, como que a gente consegue agregar. Então, uma palavra que eu falaria bastante aqui é inovação. A empresa ela nunca está acomodada ali no que a gente tem. Até quando tudo está dando certo, tudo está no caminho certo, a gente inova para poder chegar no caminho ainda melhor. E a terceira palavra que eu falei, juntando as duas ali, é oportunidade. Inovação, quando a gente tem conhecimento, gera oportunidade. E a empresa, eu acho que o principal aqui é quem quer a oportunidade de crescer, se desenvolver, tá num lugar que o ambiente ali é muito bom. E essa palavra ali conectou muito comigo. Quando eu fiz engenharia ali, eu queria muito uma oportunidade de crescimento ali. Pô, quando você faz engenharia, você estuda, tudo mais, mas você tem ali até o estágio, só que você não aprende, você vai aprender na prática. Eu queria um lugar que me desse essa oportunidade de ser eu mesmo, principalmente, né? Me desenvolver e me desse autonomia de crescer cada vez mais. Quando eu vi que aqui era um lugar que tinha muita oportunidade, porque nem eu falei, contei ali minha trajetória, foi muito rápido, e eu vi que as pessoas que estavam ao meu redor também estavam crescendo muito rápido, essa palavra me ajudou muito a dar essa alavancada. Quando a gente tem, que nem eu falei, conhecimento, inovação e tem oportunidade, casou muito ali com o que eu tinha de cultura. Era isso que eu queria quando eu estava estudando e buscava. Eu olhava muito ali, pô, você quer ser engenheiro, quer fazer o lado do projeto, quer seguir, né? Pô, você ficou 5 anos na carreira ali para poder fazer isso, mas tem um pessoal, que é o meu caso, que quer um lado mais rápido ali, não quer esperar às vezes 5, 6, 7 anos para atuar numa cadeira de engenheiro, não quer ter 5, 6, 7 anos para poder ter um time ali, você comandar um time, ter cargo de gestão. Então, quando eu cheguei na Eletrobidu e vi essas 3 coisas ali que casava muito com o que eu pensava como a cultura principal, vamos assim dizer, né? Por baixo ele tem os valores da Eletrobidu, foi um casamento muito bom. Acho que todo mundo que gosta muito dessas 3 coisas, tem isso no perfil ali de trabalho, perfil de vida, cara, com certeza se dá muito bem aqui na Eletrobidu. Eu pontuaria essas 3 coisas, Filipão. E o que eu acho legal disso, né, Rafael, que a gente sempre fala, e daí entendendo, você contou um pouquinho de coisas que sustentam a nossa cultura, que é um pouco dos nossos valores ali, que nem você disse, talvez macro, mas quebrando ali a gente tem bastante coisas que a gente fala que é como a gente vive, mas acho que tem 2 que são muito importantes, né? Tipo, quando a gente fala de inovação e até mesmo oportunidade, de um lado, exige que a empresa ali consiga dar liberdade pro cara dar ideias, pro cara trabalhar. Só que a gente sempre fala, junto com a liberdade vem muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade para garantir que ele sabe o que precisa ser entregue, que ele tem liberdade, mas a gente com confiança entende que ele vai chegar e ser responsável entregando as demandas dele, né? E até, Rafael, a gente tava no ciclo atual da Bidu, tava batendo um papo com um cara esses dias, da VEG, inclusive, na Fórmula E, lá no evento. Ele falou uma coisa que é muito verdade, a gente, tipo, mesmo sem saber disso, sempre praticou muito na Eletrobidu. Cara, se eu espero que você inove, te passe uma responsabilidade alta, da mesma maneira, sempre vi a Eletrobidu dando confiança e autoridade para que você possa fazer. Então você vê que as pessoas que vão assumindo certas posições e são muito cobradas pela responsabilidade que ela tem, elas também têm autoridade para tomar decisão, fazer o que elas acreditam que esteja, claro, dentro do conjunto de valores, mas que para o momento seja certo, para entregar a responsabilidade dela, sabe? Então isso é uma coisa que a autonomia sempre existiu muito forte aqui dentro também, né? Filipão, acho que quando a gente fala do processo e pessoas, quando a gente fala de inovação, tem outro lado que é visão. Não adianta, pô, o Filipão dar uma puta inovação aqui para mim e eu não ter a visão de entender que isso é não só para a empresa, mas para mim. Porque às vezes a gente fala da inovação, boa, pô, o cara vai falar, vai aumentar o meu salário aí 10%. Fala, pô, que inovação ótima. Mas tem momento que a gente tem que dar um passo para trás, que são inovações que vão ajudar a gente a crescer ali ao longo do período, que é essa inovação da visão. Quando a gente tem uma empresa que todo momento ela está pensando no colaborador e no crescimento da empresa para cada vez mais fazer isso, você tem que ter o lado da visão de entender que essa inovação é para a empresa crescer e se a gente está num lugar que tem oportunidade, você tem que ter a coragem para poder conseguir
abraçar essa oportunidade. Então, essas duas coisas que parecem muito bonitas, né, as palavras, né, Filipão? Pô, inovação, todo mundo gosta de inovação, mas quando a gente coloca na prática, não é tão simples assim. É isso, até mesmo na inovação, que o próprio colaborador dá, de você dar autonomia do cara e falar assim, pô, vamos ver até onde vai chegar, porque a gente tem ali nossas ossadas, a gente fala muito, até onde eu posso ir aqui. E mesmo assim, tem vários riscos ali. Pô, quando a gente fala de Indaiatuba ali, é uma porcentagem do faturamento que eu vou arriscar ali se eu tentar uma inovação. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que essa inovação seja o ponto ali de fazer a empresa crescer. Então, esses são os dois pontos. Tanto o lado da empresa ter a visão do colaborador, entender que faz sentido ali o que ele está fazendo, e do lado do colaborador ter essa noção que a visão que a gente está tendo, igual já mudou algumas políticas, que foram políticas que com certeza foram muito assertivas para a gente dar um passo maior de crescer a empresa, abrir novas unidades, abrir novos times. Então, esse é um ponto que cada vez mais eu tenho um pouco mais de noção ali do que é visão ali, Felipão. Tipo, é acreditar realmente ali, dos dois lados, né, que nem você falou. É difícil ali ter esse lado de acreditar. É que muitas vezes, né, o Fildão, tipo, quando a gente fala em inovar, o pessoal sempre entende como melhoria. Inovar não quer dizer, às vezes, melhorar. Certo que a gente vai buscar sempre ganhar, melhorar, evoluir. Mas a inovação está mais ligada com mudança. Então, o quanto a gente está adaptado a essas mudanças, claro que para buscar algo melhor. Mas é entender que, às vezes, esse algo melhor não agrada a todo mundo, mas se eu tenho visão, que é o que você disse, e a gente às vezes fala visão de dono, visão estratégica, entendo que é necessário para um ciclo de crescimento e que a maioria das pessoas que estão dentro da empresa e a própria companhia vai crescer, vai dar mais resultado, vai ter mais oportunidade, que aí as coisas se ligam muito bem. Então, conseguir instaurar essa visão de que a empresa precisa mudar, precisa tomar decisões baseado no crescimento e que isso vai, na maioria, todo mundo se beneficiar, é muito importante, né? Acho que um exemplo claro de uma inovação que a gente teve foi naquele momento lá que tinha passado a lei, que muitas empresas quebraram e a Eletrobidu continuou no mercado ali com eficiência, foi criar a política de a gente ter, quanto mais visita o cara faz, mais remuneração ele tem. Sim. Que na época foi algo que deu deu o que falar, deu o que falar. E hoje, até analisando os caras que estavam na época como SDR, na época eu era vendedor, os caras que tiveram a visão de, pô, isso é para melhorar realmente a empresa, na época a gente tinha 10 times de vendas no máximo, hoje a gente tem 20. Então, esses caras que acreditaram, que teve muitos caras que olhou isso como benefício, hoje são os caras que estão no cargo de liderança que cresceram junto com a empresa. Teve vários caras que acharam que era para prejudicar. E hoje o tanto de visita ali que a gente tem só foi para beneficiar. Hoje a pessoa ganha mais até do que ganhava na época. E na época gerou um negócio que era uma mudança significativa ali no modo de trabalho que a gente teve. Com certeza foi a melhor coisa ali que a gente colocou no momento ali. E isso tem um pouco a ver com a cultura da Bidu, tá? A gente vai falar um pouquinho de alguns valores aqui, mas a gente, quando fala de inovação, tá preparado para mudanças. A gente entende muito que a nova dinâmica de mercado não está muito sobre você ter o melhor produto ou sobre você fazer tudo certo. Tem muita empresa que fez tudo certo e quebrou. Então tá muito ligado a como a gente se adapta. E se a gente está falando sobre adaptar, que tem ligação com inovar, tem que estar disposto a sempre estar perto de mudanças, a ser a gente até, tipo, em muitas avaliações de desempenho, tem um item lá de adaptabilidade. O quanto as pessoas que estão aqui estão dispostas a entender mudanças com visões estratégicas da empresa, o porquê elas são necessárias, e não se vitimizar. Sim, entender, pô, a mudança é necessária, vamos que vamos, esse é o cenário novo, o que eu vou fazer a partir de agora e meter marcha, né? É isso que a gente fala muito. Até porque, acho que isso é um ponto, às vezes, que falta até de liderança. Nada que a gente toma de decisão hoje é no achismo. Tudo é pensado em dados. Toda decisão que desce lá do estratégico pro tático descer ali para quem realmente faz acontecer ali que é operacional, é tudo pensando ali como que a gente vai conseguir dar mais oportunidade, dar mais vaga, conseguir crescer a empresa. Nada é, pô, o Felipão acordou, tomar uma decisão aqui. É sempre, o Fildão acordou com uma vontade de mudar em Indaiatuba. É sempre pensando, pô, a gente tá olhando aqui os dados. Como a gente consegue ser mais eficiente?
Pô, se eu tenho hoje 3 times de vendas em Dayatuba, como eu consigo montar o 4? Dar mais oportunidade? Para isso eu tenho que fazer meu time performar mais. E é nesse sentido ali que a gente inova, para conseguir realmente trazer mais vagas e conseguir ser competitivo no mercado. Entra naquilo que o Felipão falou, não é nem o cara que tá certo que ele vai continuar. Mudou alguma coisa ali, regulamentação, mudou alguma coisa em própria política, cara, você tem que estar muito preparado ali em conseguir ter esses dados para conseguir tomar a melhor decisão. Então, hoje a gente olha muito nesse sentido, né, Felipão? Acho que nada que a gente toma de decisão vou fazer isso que é para ter mais X ou Y. É muito pensando ali, se a gente mudar agora, mesmo que seja algo que agora que vai dar mais dor de cabeça, como que a gente vai estar no futuro ali? Então, isso é bem positivo. Acho que quando a gente consegue transmitir isso como liderança, fica muito mais fácil de aceitar a inovação também. Sim. E você até falou ali, né? Só retomando, pô, acho que talvez um tripé da cultura, né? Inovação, oportunidade e conhecimento. As decisões que a gente toma, elas vão estar sempre ligadas ao que envolve a cultura, ao que envolve o que a gente acredita. É que o que acontece? A gente fala muito sobre cultura de meta. A gente abordou muito inovação, adaptabilidade aqui, mas dentro de oportunidade, existe muito forte o resultado, existe muito forte a cultura de meta, de eu entregar, eu sou medido pelos meus resultados, a gente tem isso muito forte. Então, como equilibrar essas peças? A Bidu vai sempre estar pensando em ser mais eficiente, mas da mesma maneira, eficiência não é tudo. Tem muito cara que já mandou bem, performou bem, mas não tinha uma confiança ali no que envolvia inovar. Às vezes não cresce. Então, como equilibrar e entender que as decisões que a empresa toma estão muito baseadas nos valores, na cultura e aonde a gente quer chegar, é importante, sabe? Com certeza. E entra nisso. Se você tem muito isso, ou você está querendo entrar num ambiente ali que vai até moldar, pô, eu falo por mim, entrei ali e fui moldado também muito do que eu conheço hoje como caráter, como pessoa, em um ambiente que pensa dessa forma, ajuda muito, porque hoje as lideranças que a gente tem dentro da Bidu, elas têm muito esse lado da cultura muito forte. Então, qualquer lugar que você for, seja em Indaiatuba, seja Minas, seja Curitiba, cara, você vai encontrar isso. De formas diferentes, igual o Felipão falou, igual fosse ali uma nação, cada cultura, tribo, né? Cada líder ali tem o seu jeito, mas nunca fugindo dessas 3 pontos ali e principalmente ajudando a crescer. Porque às vezes você fala assim, pô, mas eu não sou um cara muito inovador, por que eu vou entrar na Eletrobidu? Cara, se você quer ser um cara inovador, você está no lugar certo para você aprender isso. Não que você tenha que entrar com essas 3 coisas e, pô, se eu não tiver essas 3 coisas, eu não cresço. Se você tiver a vontade, principalmente, de aprender a como ser um cara que não perde a oportunidade, a como ser um cara que entende a visão ali, quer entender como que a gente toma decisão para poder ter essa noção. E principalmente, conhecimento, cara, você quer um cara que quer adquirir, a gente hoje fala que a gente paga para poder desenvolver. A maioria do pessoal que está nos cargos de liderança hoje, vou falar para você, 90% foram caras formados que às vezes dentro da Eletrobidu. não vieram. Teve um custo de aprendizado para esses caras, né? E teve vários custos também que a gente não conseguiu segurar o cara foi para outro lugar. E tá tudo certo. E é o ponto que a gente fala, a gente quer ajudar a pessoa a crescer, que essa pessoa ajudando a gente a crescer, com certeza a gente cresce também. Então, se você tem ali esse sentimento, cara, com certeza o lugar certo é aqui. A gente fala muito sobre a Bidu ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta que ajuda a pessoa a se transformar, a mudar a vida dela. Seja seguindo carreira como executiva aqui dentro da Eletrobidu, seja colaborando por um tempo e conseguindo, com o que aprendeu aqui, ser uma pessoa melhor, sabe? Basicamente o que você falou. Aqui o cara vai entender que conhecimento é relevante, então ele vai estar sempre aprendendo e ensinando. Ele vai entender que resultado é importante, então vitimismo zero. A gente é olhado pelo nosso resultado, então precisa dar resultado, precisa trabalhar duro, precisa fazer as coisas acontecerem. E tem que inovar, né, Fidão? E inovar tem muito a ver ali com confiar, saber que eu preciso me adaptar, não ser, vamos dizer, restritivo a novas ideias. Então, conseguir equilibrar isso, a Bidu ensina muito. Hoje eu estava até batendo papo com um pacoteiro, né? A gente tem uma metodologia aqui de gestão de custos, que tem alguns caras que analisam custos, e ele falou exatamente isso para mim, cara. Tava tentando entender o quanto ele se projetaria ali dentro da Eletrobidu e por aí vai, e ele falou o seguinte, cara, uma das coisas que eu aprendi aqui com vocês é que a gente sempre toma decisão baseada em dados. E eu levei isso pra minha vida.
Isso a Bidu já me ajudou, o meu pessoal. Hoje, quando eu sento com a minha esposa lá, a gente olha as finanças aqui, até onde é possível, o que não é. E isso eu aprendi aqui dentro, com o SDR, olhando o dashboard para ver onde ele podia estar, com o gestor, o gerente da unidade, toda hora cobrando uma quantidade de ligações, propostas, visitas. Então é algo que a Bidu já me colocou num ponto de aprendizado que eu não tinha. Isso me ajudou demais, sabe? Então, isso eu acho que é o que a gente quer. Não necessariamente a gente sabe que todas as pessoas que iniciaram aqui com a gente vão estar daqui 5, 10, 20 anos, mas se a gente pôde, de alguma maneira, ajudar ele e ele ajudar a gente durante um certo período, a gente está entendendo que a gente está fazendo parte do que é o nosso propósito ali, né? Acho que, resumindo o que você falou, é o cara entrar aqui no mercado de trabalho da Eletrobidu, ser um colaborador e sair muito mais preparado para o mercado futuro, que é o que a gente fala. Inovação, qualquer lugar que queira se manter há muito tempo, o cara vai ter que ter. Hoje o mercado é muito dinâmico ali, novas tecnologias, novas ferramentas. Então, oportunidade, inovação e conhecimento, a gente entende que é o box ali do mercado que qualquer empresa ali que queira ficar igual a Eletrobidu quer ficar 30, 40, 50 anos, com certeza ali precisa ter essas três coisas. Então, não necessariamente a pessoa, às vezes ela não quer ser um executivo, mas com certeza a gente pode agregar muito ali no currículo da pessoa e algo que a gente fala bastante na sagacidade da pessoa também. Ela entender um pouquinho até de mercado melhor do que está acontecendo fora, né? Como a gente traz muito conhecimento, a gente viaja bastante também, a gente paga ali para poder ir em feira e fazer curso. E a gente entende que é o caminho certo ali para poder crescer e vem dando certo, né, Filipão? Sim. É isso que você falou, é legal, né, Fidão? A gente até brinca, pô, quando se junta essas três coisas no liquidificador, sai a nota Bidu, né? Que é o quanto de sagacidade aquele cara tem, que ele consegue realmente pôr na prática, não é só teórico, ele tem conhecimento, mas põe na prática trazendo resultado, se adapta rápido, tem inteligência emocional. Então a gente quer aumentar a sagacidade das pessoas, né? E é um ponto, acho que, forte aqui que a gente tem para oferecer fora. Também, hoje que a gente fala assim, a gente sabe que o vendedor, e no caso aqui do time de vendas, no time comercial, mas falando no geral, Pra todo mundo, né? a gente sabe que bons colaboradores, mesmo que a gente está pagando para formar, a gente tem que pagar bem. Tem que ter uma remuneração, ainda mais no time de vendas ali. O cara tem que ganhar uma comissão que faça sentido. Então a gente entende que a dificuldade ali que a gente tem da rotina de vendas, que é uma rotina, que nem o Felipão falou, que você tem uma autonomia, que você tem uma competição, que você tem uma liberdade, mas você tem uma responsabilidade de meta muito grande, a gente sabe que o cara que consegue entregar, o cara tem que ter uma alta remuneração. Então, fora isso, né, que a gente pode entregar, acho que o maior é conseguir ali entender um pouco melhor o mercado, que acho que qualquer pessoa que venha trabalhar no time de vendas, por exemplo, que é o nosso caso aqui, ele consegue se adaptar em qualquer outro lugar ali por conta dessa sagacidade ali. Ele entende um pouquinho melhor. E o cara tendo essa cultura de meta, com certeza, qualquer lugar que ele for, ele vai querer bater meta. Pô, mas eu quero ser projetista depois. Cara, se você entrega ali, às vezes a meta não é tão visível igual a meta de vendas ali, que você tem o dashboard, que você olha todo dia quanto você tem que entregar, quando a gente coloca no nosso funil, mas com certeza o time de projetos tem a meta dele, quanto que você tem que entregar, às vezes não é essa visível, mas é algo que precisa ser feito. O time do ADM tem a meta dele, então qualquer lugar depois que qualquer lugar no sentido não comercial ali, mas ADM, projeto, operação que você for trabalhar, tudo é visando resultado. A gente sempre fala isso, né, Filipão? A gente tem essa cultura que até em casa a gente é medido por resultado, na nossa visão aqui. Pô, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom pai, se eu tô conseguindo ser um bom esposo ali para minha esposa, se eu tô conseguindo fazer as minhas metas, às vezes não visível, que eu preciso entregar em casa, mas tudo você é medido por resultado. Então a gente acredita que a pessoa que tem esse comprometimento com a meta na Bidu, ele vai ter fora também e vai ajudar muito, como você falou, até você conseguir analisar ali os dados que você precisa tomar numa vida pessoal, igual esse exemplo que você fez aí com o pessoal. É isso aí. E como a gente consegue conectar isso, né, Rafael? Acho que você falou muito, trouxe um pouquinho de remuneração. Então, como que a gente conecta essa filosofia, esses valores com as pessoas que estão aqui? A gente fala muito sobre, a estrutura da Bidu, ela tem algumas cadeiras. Tem um cara que é o gerente, tem um cara que é um coordenador, vendedor, ali são cadeiras. Quem vai sentar nela, depende do cara estar preparado para ela. Às vezes até a gente senta
pessoas que não estão preparadas para ainda estar naquela cadeira, mas entendemos que vai ter um plano de desenvolvimento, algo que ele vai ter um tempo para aprender a saber que é aquela cadeira que ele está agora e ter todas as coisas ali ligadas a ela. Mas o que é legal? Quando a gente faz isso, entende que temos cadeiras e pessoas que vão sentar nela, a gente sempre vincula o resultado a algo que envolva uma remuneração variável. Isso eu acho que sempre foi uma diferença da Bidu, sabe? Tipo, desde que teve o negócio, até desde do instalador, do SDR, ao executivo, ao gerente, ao coordenador, a gente sempre teve uma parcela que envolvia, cara, isso é o seu entregável. Se você for além, a gente tem uma remuneração variável. Em todas as áreas. Em todas as áreas a gente tem isso hoje. Independente se é trimestral, mensal, depende, claro, da cadeira, da dinâmica, do que ele faz. Mas basicamente todas as cadeiras a gente consegue construir algo que valorize o resultado. Que, fiz até aqui, tá ok. Não, se você fizer mais, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E você é medido por isso, sabe? E gera outro ponto também, Filipão, que não é só o financeiro, né? Que você falou, a gente tem essa remuneração financeira do cara entregar mais, essa variável, que é muito importante, porque a gente sabe que às vezes você entregou, você dá o gás a mais ali, vai ajudar tanto a empresa, mas o cara tem que também estar junto ali no projeto. Mas a gente é uma empresa muito competitiva no sentido que a gente premia os melhores em todas as áreas. Às vezes, é o que já aconteceu comigo. Eu tava brigando não só pela remuneração, mas para ganhar aquele prêmio de melhor SDR do trimestre, melhor vendedor do trimestre, com certeza isso ia me ajudar a dar o próximo passo a mais. O cara que está sendo premiado, tá vendo a fotinho dele lá no final do ano, recebendo um prêmio que a gente tem, isso dá uma gratificação não só financeira, cara. Até, falo por mim, né? A gente tem algumas trimestrais que a gente consegue compartilhar ali com o público. Uma dessas aí, que eu fui coroado, a minha mãe viu eu ganhando o trimestre. Pra mim, cara, era algo que era maior que qualquer remuneração que eu podia ganhar no momento. Ela ter uma olhar de satisfação ali do que eu tinha feito, do que eu tinha entregado, mesmo ela sem ter noção do que era aquele prêmio, pra mim foi muito legal ali, ela me abraçar depois quando eu mostrar pra ela, perguntar. Então, fora a remuneração ali que tem que ter, não tem jeito, que é o que a gente trabalha, tem aquela remuneração pessoal ali, de você chegar no final do trimestre ali, brigar, porque muitos caras bons não é fácil ganhar, mas você conseguir ali ter uma remuneração de você, parabéns, foi muito bom, e conseguir compartilhar isso com as outras pessoas, cara, é show de bola. Então, a gente tem esse lado também muito de premiar, né, as pessoas, né, Filipão, que estão jogando em alto nível e estão muito na cultura, que para você hoje estar sendo premiado ali, tem que estar essas três coisas muito fermentadas ali na pessoa e na cultura da pessoa também. E tem aquilo, né, o Fildão, tipo, normalmente uma pergunta clássica. Promover de dentro ou trazer de fora? Existem discussões no mercado, existem empresas e culturas que preferem mais trazer de fora, existem empresas e culturas que preferem mais promover da casa, mas a gente vê que, principalmente em cadeiras, de novo, que são mais estratégicas e por aí vai, existe uma tendência de vir de fora. Então, o que o pessoal às vezes fala? Tô com uma vaga de diretor. Cara, eu não vou contratar um cara para minha empresa que nunca foi diretor. Sendo que se eu tenho essa cadeira, tenho uma remuneração adequada a essa cadeira, não é aqui na minha empresa que ele vai aprender a ser diretor. Vou trazer um cara que já sabe ser diretor para assumir essa cadeira. Até aí tá tudo certo. Na Bidu, sempre é um mix. A gente acredita que é um mix. Existem cadeiras que a gente precisa fazer isso. Mas a gente valoriza e entende que o cara pode se desenvolver aqui dentro. Independente de ter um gap técnico, a gente gostaria e se esforça trabalhando para ser uma escola de vendas e de gestão. A gente quer formar esse cara. Se ele tiver uma aderência muito grande cultural e potencial, eu sei que depende às vezes do tempo, e às vezes o tempo não vai ser adequado para o ciclo que a gente quer, mas muitas vezes a gente coloca o cara lá, mostra os desafios, se ele está disposto a aprender, para formar ele para ocupar aquela cadeira. E isso é um ganho gigantesco. Aqui dentro da Eletrobidu você vai assumir esse desafio, vai ser foda, vai ser complicado, mas o que você vai aprender é absurdo. Claro, remuneração é importante, mas é muito maior do que uma remuneração. O que você está preparado daí para assumir daí uma cadeira de diretoria em outra empresa
tá pronto. Você aprendeu dentro da Eletrobidu como assumir uma posição de diretor, de gerente, de closer, de coordenador de projetos e por aí vai. Então, essa estrutura da gente... claro que temos pessoas que vêm de fora, faz parte, às vezes é necessário pelo tempo, às vezes não temos tempo para formar a pessoa para aquela cadeira, mas grande parte, igual o Rafael falou, a gente busca trazer de dentro, busca garantir a aderência cultural e formar ali as habilidades, competências técnicas que essa pessoa tem que ter para ocupar aquele lugar, sabe? E eu acho que um ponto chave também, Felipão, que é o que eu falei, quando eu entrei aqui, eu olhei que eu conseguia ser promovido em 6 meses, que para mim veio de outras empresas, parecia algo até irreal. Você tem aquele medo, cara, será que eu vou estar preparado daqui 6 meses, quando tiver essa vaga? Eu posso ter me doado o máximo, mas eu nunca trabalhei numa vaga de gestão, nunca trabalhei numa vaga de liderança. Será que eu vou estar preparado para essa vaga? Algo que eu percebi logo de cara quando eu cheguei aqui, as lideranças que a Bidu tem hoje são muito próximas ali desse ponto quando a gente promove. Você nunca vai estar sozinho ali de, pô, vou ter uma vaga nova que eu nunca trabalhei, que é desafiador, que o pessoal vai me cobrar, não tem jeito, mas eu nunca vou estar sozinho ali nas decisões de como agir. A gente tem hoje um modo, que nem o Filipão falou, de estar muito junto. Alguns cargos a gente nem teve que fazer, mas mesmo assim a gente conseguiu ali tratar muito bem a pessoa, a liderança dela, sempre teve alguém líder ali do lado dela, ajudou muito ela a se formar. E hoje a gente tem setores ali que foram formados do nada ali, hoje traz muito resultado, que pessoas que foram promovidas ali rápido dentro do setor. Então, algo que você pode ficar tranquilo ali, com certeza, é que você vai ter uma liderança ali, o seu gestor, seu líder, muito próximo ali nesse próximo passo. Acho que isso é um ponto que qualquer oportunidade traz aquele lado da coragem ali. Cara, vou entrar numa empresa de vendas de alta performance igual a Eletrobidu. Vou me esforçar e vou ser promovido em 6 meses para um cargo de liderança que eu vou ter 6 caras no meu time ali que são de alta performance também. Como é que eu vou lidar com essa situação? Pode ficar tranquilo que do outro lado vai ter uma pessoa te ajudando, que passou por esses mesmos desafios, que conseguiu ali dar essa autonomia também para ele vai dar essa autonomia. Errou, acho que é o principal. A gente tem um lema muito grande aqui na Eletrobidu, que é errar rápido, né? Numa velocidade de uma Ferrari, só que num preço de um Fusquinha. Cara, todo mundo que hoje tá nesse cargo de gestão, que foi promovido dessa forma, né? O cara errou bastante. O cara aprendeu muito com o erro ali. E é isso que a gente também tem do nosso lado aqui, de conseguir dar essa autonomia para o cara que vai ter um próximo cargo, o cara que vai entrar num cargo de SDR, que a gente que tá falando aqui, às vezes parece fácil, mas a cobrança também, desde o primeiro momento ali, é grande. Até por isso hoje a gente tem um onboard que a gente faz para o cara conseguir se integrar, né, Felipão? Que junto com o RH ali vem funcionando bastante. Hoje a gente consegue ter resultado rápido ali quando o cara entra. Então... E daí até uma coisa que você falou, né, Fidão? Acho que isso aí eu lembro de um treinamento, acho que é uma semanal que eu tava dando para vocês. Acho que você tava participando como SDR na época, veio aqui na minha cabeça agora. Que a gente tem um lado, querendo ou não, até por vir de engenharia, de ser empírico ali, de pesquisa e desenvolvimento, de errar e acertar. E sempre que você entra em algo novo, o seu gap de conhecimento é gigante. Então você vai errar e vai voltar num estágio melhor. Vai errar e vai voltar num estágio melhor. Até que você chega um momento que você está errando muito pouco. A diferença o que você sabe e o que você precisaria saber, ele é muito pequeno. Então você erra muito pouquinho ali e começa a acertar muita coisa, sabe? Então, tipo, o quanto eu demoro para sair desse estágio do que eu sei, o que eu deveria saber, errando e aprendendo, que é muito voltado a P&D, fazer isso com pessoas é algo que a gente tem aqui dentro e tenta fazer no menor curva possível, para que o cara já esteja rápido naquele que ele esteja mais próximo do que ele tá fazendo, que ele deveria saber, sabe? E até por isso, ter errado bastante, né, Felipão? Cada vez mais a gente consegue ter ferramentas ali, igual a Bidu Academy, igual um processo ali de onboard, um processo de RH bem estruturado ali, para a pessoa não cometer os mesmos erros ali, não ter que fazer tanto ali igual a gente fez no começo, fazer o mínimo possível. Lógico, a gente sabe que se acontecer é normal, é do processo, mas tentar otimizar isso, porque hoje a taxa de oportunidade ali ela é bem maior do que era quando eu entrei. Antes a gente tinha ali uma vaga para 20 caras. Hoje a gente tem bem menos ali, tá muito mais rápido ali o processo de você conseguir estar nesse momento de oportunidade, lógico, estando jogando em alto nível, e não é tempo, né? A gente sempre deixa bem claro isso.
Nada que a gente toma é por tempo, é realmente por resultado. A gente deixa bem claro ali o dashboard. E o que a pessoa precisa fazer além do resultado, que aí entra na cultura, para conseguir estar sendo promovido. Mas o onboard ele vem muito nesse sentido. Cara, como é que eu entro numa empresa ali que está jogando em alto nível, que tem uma cultura muito forte, como é que eu consigo me adaptar rápido a essa cultura? Entra que a gente tem hoje alguns processos ali que você vai ter de implementação para conhecer ali como que a gente chegou até esse momento, o que você vai ter de oportunidade. Acho que deixar bem claro ali onde a Bidu quer chegar também, que é muito importante, né, Felipão? Se a pessoa tá querendo no mesmo sentido, que a gente sempre fala que quando a gente faz o nosso primeiro onboard ali, que é o de cultura, que é a pessoa entender ali qual que é o momento da Eletrobidu, cara, a nossa cultura aqui não é a certa e pronto, acabou. A gente entende que tem várias outras culturas que faz total sentido, que o ecossistema é assim, se tivesse só Eletrobidu também no mercado, se trabalhasse dessa forma só, não faria sentido. Mas dentro do nosso ecossistema aqui, são as pessoas que têm o case de sucesso, são as pessoas que pensam igual. Não adianta eu trazer uma pessoa que não está pensando igual. E entra muito nisso. Isso que a gente fala de cultura. Vai ser ruim para a pessoa e vai ser ruim pra gente. Não tem sentido ali. Então a gente quer deixar bem claro ali, tipo, sempre que a gente faz onboard, o que a pessoa pode encontrar, o que ela vai ter de ajuda, que é o principal. Se ela tá pensando igual a gente, se ela não tá também, ok, normal, vai ter um período ali para ela se adaptar, entender se é o que ela quer mesmo. Mas principalmente ali, acho que conseguir entender bem ali, acho que os 7 primeiros dias a pessoa entende bem ali. A gente tá falando aqui, mas só na prática mesmo, né, Filipão? Que a pessoa entende ali o dia a dia da Bidu. E isso é uma coisa que a gente sempre levou muito em consideração, assim, na hora de recrutar. A gente sempre falou, tipo, puta, tem várias estratégias, né? Puta, vamos contratar comportamento e treinabilidade. Existem várias coisas assim que o pessoal fala, talvez como hacks, frameworks aí, para tentar eleger uma pessoa. A gente sempre se pontuou na seguinte questão, cara. A pessoa, a gente vai conseguir tirar a melhor performance dela se ela gostar de estar lá. Isso é tipo algo que a gente definiu como padrão. Se a pessoa gostar de estar lá, a gente vai tirar o melhor dela. Então, qual que é a melhor maneira da pessoa gostar de estar lá? Eu poderia criar um ambiente que ela gostasse. Outra, o ambiente já existe e o ambiente já funciona. É eu contratar uma pessoa que vai gostar de estar naquele ambiente. Então, a gente sempre partiu muito disso. Tipo, dificilmente você vai flexibilizar e atender todo mundo. O jeito de ter uma tropa, um time muito forte é achar pessoas que são parecidas com você. Claro que às vezes você precisa de complementariedade em alguma área, mas no quesito comportamento cultural, é trazer pessoas que são parecidas com o que a gente faz, com o ambiente que a gente tem, com como a gente pensa, para que essas pessoas gostem de estar aqui. Ela gostando de estar aqui, a gente vai tirar o melhor da performance dela, ela vai entender isso como algo que também para ela faz sentido, ela não vê a hora de tá aqui, às vezes de ficar até mais tarde, de fazer alguma coisa, porque é isso que ela gosta de fazer. Então, trazer pessoas que vão estar nesse ambiente que a gente tem é a maneira que a gente contrata. Claro, em áreas técnicas a gente vai validar competências técnicas, mas não adianta nada ter a competência técnica e não gostar de estar nesse nosso ambiente de pressão, de resultado, que tem que sempre estar buscando conhecimento, que tem que ser adaptado, tem que se adaptar rápido, porque a gente inova a todo momento. Então é isso que a gente sempre buscou nas pessoas que a gente traz aqui para dentro da companhia, né? E entra no ponto que até como que a gente dá essa autonomia, essa liberdade, trazendo toda essa pressão. É muito disso. Hoje a pressão é muito mais da pessoa em estar jogando em alto nível para estar na nossa cultura do que da própria liderança, né, Filipão? Hoje a meta ali, a gente tem uma noção muito grande do que a gente tem que entregar. Então, entra nisso. Quando é muito mais fácil a pessoa sentir ali que ela está num ambiente que faz sentido para ela, fica muito mais fácil ela entregar um resultado além do limite. Além do que ela entregou ali, pô, tá ótimo. O cara quer entregar muito mais. Às vezes o cara tá com a meta batida, o cara tá até mais tarde lá, não é porque só o resultado que importa para ele. É a cultura, é o time dele engajar, é ele promover não só o time dele. É muito disso, tipo, pô, tô no momento certo aqui, vou virar um próximo gerente, vou subir uma próxima etapa ali, mas eu quero que o cara que é SDR suba aqui e vire vendedor. Então, para isso, eu tenho que fazer o máximo aqui para ele entregar um resultado top também. Então, isso foi algo que acho que a gente olhou muito ali, Felipão, no começo ali, e cada vez mais a gente olha no sentido de algo que não pode perder na empresa e como que a gente consegue fazer isso escalando.
como é que a gente vai montar novas unidades cada vez mais longe e vai continuar mantendo a mesma cultura. É com pessoas que tenham o mesmo pensamento logo de imediato. As pessoas que queiram aprender logo de imediato e que gostem muito do ambiente. E tem muitas pessoas que pensam muito igual. Isso é legal também, né, Filipão? Isso é bacana, é o que a gente sempre fala, cara. Tipo, o recrutamento é foda, a gente às vezes tá com vaga aberta, até pra vocês saberem, e até caminhando pro nosso final aqui do tempo. Hoje a Eletrobidu tem em torno de 400 pessoas no nosso time. Para ano que vem ali a gente vai chegar em quase 600, na verdade de 600 a 700 pessoas, é a previsão frente ao crescimento que a gente projeta para o ano que vem. Então tem vaga em todas as áreas. A área que você quiser, você pode se candidatar aqui que tem vaga. E daí, de acordo com tudo que o Rafael falou hoje, a primeira coisa que a gente vai olhar é se você tem isso. Pô, é um cara que tá buscando conhecimento, vai estar disposto a aprender e ensinar muito. É driveado por resultados, sem vitimismo, se autorresponsabiliza por seus resultados. E, por último, tem que estar sempre preparado para inovar, confiando na companhia, entendendo uma visão estratégica de resultado da companhia e preparado para essas inovações que a gente tem. E outro lado, que acho que é até quando a gente faz ali o processo de contratação, ali a entrevista, do nosso lado também deixar bem transparente o que ele vai encontrar aqui. Cara, nada do que a gente falou aqui ele pode me cobrar, ele não vai encontrar diferente. Ele vai encontrar isso, um ambiente que as pessoas querem estar aqui, que as pessoas vão cobrar ele, não só o líder, o próprio par dele ali, que o cara quer entregar um resultado a mais. A gente sempre fala que a gente é uma empresa muito competitiva e deixa bem claro, cara, não adianta eu e o Filipão, a gente é SDR, o Filipão tá mandando muito bem, eu tô mandando mal. A tendência é eu ser demitido e o Filipão não ser promovido. Então, se eu tô mandando bem, o Filipão tá mandando bem, nós dois vamos pro mesmo caminho, que é ser promovido. Então, a gente mostra isso pros caras. A competição ali vai até um certo ponto ali. O principal, o time, a unidade, a empresa tá competindo ali em um cenário de crescimento, realmente. E, com certeza, que nem o Filipão falou, vagas lá em Indaiatuba, vagas em Curitiba, vagas em todas as unidades ali, a gente tá crescendo bastante. Vai gerar muita oportunidade ano que vem, com certeza vai ter novos cargos ali de gestão, novos cargos até de novas BUs ali que a gente possa criar, novos cargos até no sentido que coisas que a gente, quanto mais cresce, tem que ter, né? Exemplo, logística. Hoje, cada vez mais, nosso processo de logística dá oportunidade, né, Filipão? Sim, sim. Então, às vezes o cara entrou ali como o próprio SDR, se viu ali como um cara preparado para um cara de gestão de logística e vai para um cargo de gestão de logística, como já aconteceu. Então, hoje, quando a gente fala de oportunidade, não é só o cara seguir o caminho ali do time comercial, ali de ser um coordenador, de ser um gerente, mas até mesmo ele entrar num cargo e ir para o outro sendo promovido, que já aconteceu algumas vezes. Comercial é o centro do negócio. A gente nasceu, claro, veio do conhecimento, mas o projeto nasceu de uma oportunidade, então é meio que enraizado na Bidu a questão comercial, é o centro. A gente fala que o comercial é o centro e as outras áreas são suportes, mas num mercado extremamente concorrido, onde a gente precisa ser extremamente eficiente, essas áreas suporte tem que ser extremamente boas, excelentes, sabe? Senão a gente não entrega com margem, as contas não fecham. A gente precisa, no segmento que a gente está, vender muito, mas vender bem. Vender muito e entregar de forma eficiente. E ser competitivo, né? Sempre. Ponto ali que até um negócio legal, Filipão. Hoje o que faz a Eletrobidu tá no mercado ali bem estruturado, até o pessoal, meus amigos ali, quando eu vou parentes, o pessoal fala, pô, a Eletrobidu ali com a excelência que ela entrega, ela não é para público C, D, E, é para público A e B, pô. Eu vejo que vocês vendem aí para César Filho, Neto, pessoal mais elitizado, e é muito desse ponto pela entrega que a gente olha e pela marca que a gente tem da VEG, o pessoal acha que é só o público luxo ali, igual se você estivesse comprando um carro de luxo, você vai ter Eletrobidu. Não, cara, é por tudo que a gente falou aqui de cultura, por ter hoje uma estrutura muito nova de inovação, por ser muito eficiente nas outras áreas, a gente consegue entregar um preço competitivo para todo mundo. Então, isso ajuda muito até no mercado de trabalho que a gente fala da sagacidade. Hoje, a Eletrobidu não vende só para o público A, a gente vende para todos os públicos. Você vai desde estar vendendo para um CEO, uma multinacional, desde você ir numa casa de um cara que está olhando muito custo ali do investimento, você explicar para ele, isso te ajuda muito. Cara, você vai conseguir trabalhar com todo o público. Desde comércios pequenos, comércios grandes, indústria, desde
residência ali, de todos os tipos de residência, todos os tipos de público. Isso ajuda muito na hora que a gente fala do pessoal da pessoa. Hoje eu tenho certeza que eu consigo trabalhar em qualquer segmento ali que tenha qualquer público, A, B, C, D, E. Muito por conta da Eletrobidu conseguir trazer isso. Conseguir ali trazer um preço competitivo com tudo que a gente falou aqui, por todos esses motivos, e conseguir entrar em todas as áreas, né, Filipão? Isso aí. E pessoal, o nosso tempo deu aqui já, até para ficar um episódio aí não tão longo para vocês. É que isso que é foda também, do mesmo jeito que a gente fala assim de pessoas, a gente quando entra nesse tema gosta de falar muito. Se deixasse que eu e o Fidão ia ficar 3 horas falando sobre isso e mais discussão e não termina nunca. E o problema, ia sair daqui, ia tomar uma e ia continuar falando. E isso é muito da gente aqui mesmo. Então, a gente gosta de estar aqui, a gente gosta de fazer parte disso. E esse episódio acho que fica para vocês que também, em algum momento, pensam em fazer parte da Eletrobidu. Estamos com muita vaga, de novo, reforçando, com muita oportunidade. Se você acha que esses pilares se encaixam para você, se inscreve lá com o nosso time de RH, que a gente tá precisando de gente boa, com cultura e queira dar resultado. Beleza? E é um ponto, se a pessoa tem alguma dúvida também, cara, todas as unidades estão de portas abertas. Se você conhecer um pouquinho ali da rotina, da cultura, vai conhecer a unidade mais próxima aí, só procurar que a gente tá com bastante unidade aí. Espalhada São Paulo, Minas, então, acho que é legal. Às vezes você tem uma dúvida ali, se é pra você, cara, vai pessoalmente lá, conversa com o gerente, conversa com o pessoal lá, o time de coordenador. Fica um dia lá, né? Vê um pouco da rotina da nossa loucura lá, vê se faz sentido com a sua loucura e vem fazer um processo seletivo na Eletrobidu. Fechou, pessoal. Obrigado aí. Espero um dia que vocês que estejam ouvindo e não fazem parte, estejam até aqui com a gente, batendo um papo igual o Rafael tá hoje, tá? E vamos pra cima. Bora vender, bora entregar, que a Eletrobidu vai ser a maior do Brasil. Valeu!